Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui do Perdane. Sintam-se à vontade e espero que vocês gostem dessa palavra. A segunda palavra, ela é especial. Eu vou falar sobre 1 Reis 17. Por quê? Vou compartilhar com vocês uma experiência aqui que eu tive. Eu já tenho o hábito de fazer alguns vídeos aqui na internet, né? Tinha um canal de jogos, porém, pela primeira vez, eu falei, no púlpito da minha igreja. E confesso para vocês que na hora eu fiquei assim, quando eu recebi o convite dos meus pastores, no momento, eu olhei a mensagem ali no celular, eu acabei assim me emocionando, chorei, mas assim de nervoso porque eu me senti assim muito pequena, sabe? E eu não me sentia preparada para esse momento. Mas, eu simplesmente quis corresponder ao que o senhor tinha para mim. E isso aconteceu depois que eu postei o meu primeiro vídeo aqui no canal. Quando nós olhamos, 1 Reis 17, que fala sobre a viúva de Sarepta, foca-se muito sobre a viúva, sobre como Deus fez com que a vasilha, todo o alimento ali rendesse a farinha, né, o azeite com que não acabasse. E o foco nunca era assim Elias, e ambos falou sobre isso, e Deus trouxe para mim o porquê dessa palavra, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então é uma experiência muito especial e se Deus quis que eu colocasse aqui no canal, é porque Ele também tem essa palavra para muitos que vão estar aqui assistindo. Então acompanhem comigo. Dito isso, vamos à palavra. Reis 17:2 diz: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E assim Elias fez. Né? Então, o foco dessa palavra hoje não é sobre a viúva especificamente, mas sim sobre Elias. Quando o Senhor me trouxe essa palavra para que eu ministrasse na igreja, é porque ele mostrava que Elias era como a nossa igreja e a viúva é como os servos que estavam lá, como as pessoas que vão ouvir a palavra, né? Elias, ele carrega a bênção do Senhor. E por carregar a bênção do Senhor, aonde ele ia, ele levava a presença do Senhor e grandes coisas aconteciam. E assim foi como a nossa igreja. Elias, ele já estava em um lugar onde o Senhor estava provendo sobre a vida dele, dando alimento, dando água e tudo mais. Porém, teve o tempo onde o Senhor cessou e deu uma voz de comando para que Elias avançasse. Só que o Senhor fala exatamente assim: Eu ordenei a uma viúva para que ela te dê de alimentar. Porém, não, como a gente vê na palavra. Ele fala para Elias, mas a viúva só sabe disso quando Elias chega lá. Tanto é que quando Elias chega e ele fala: Me dê-me um copo de água e algo de comer. A viúva fala para Elias: Mas, Senhor, eu juro por meu Deus que eu não tenho o que comer, o que lhe dar, pois o pouco que eu tenho eu já ia comer, dar para o meu filho e depois disso nós iríamos morrer. Então, para você ver, o Senhor disse que tinha ordenado essa viúva, porém, aqui a gente pode ver que a ordem do Senhor, ele quis dizer que ele já tinha declarado nos céus. Então, quando Deus declara nos céus, assim se cumpre na terra. E assim foi. Elias, ele era um servo obediente ao Senhor, e o Senhor me trouxe para que eu pudesse falar e declarar à minha igreja que é perante a fé mais obediência, o Senhor te fará bênção. Então, Elias era a bênção do Senhor para a vida daquela serva dele, e, consequentemente, a serva também do Senhor
pôde abençoar a vida de Elias. Assim como na nossa igreja, a igreja sendo Elias, ela carrega a unção do Senhor, levava a palavra, assim como muitos profetas e pessoas que vêm levar o evangelho, sabe? Carregam a unção do Senhor, leva muito a vida de outras pessoas que nada têm num cenário onde é tudo é impossível, onde eles necessitam de mais de Deus para a vida deles. E ao carregar isso, o Senhor também pode os abençoar de volta através da vida daquelas pessoas. E num contexto, anteriormente, as viúvas, elas depois que ficavam sem os seus maridos, que aconteciam, elas ficavam sem condição de nada. Então Elias, perante a isso, ele poderia questionar: "Mas como uma viúva vai poder me abençoar?" Porém não, ele simplesmente escutou o que Deus tinha a dizer para ele. E após ele escutar o que Deus tinha, Deus carrega a palavra. Ele foi obediente, caminhou e através disso, Deus fez muito mais sobre a vida de Elias e sobre a vida daquela mulher. Então, a princípio, a mulher achou que não tinha nada, mas Deus já tinha declarado nos céus que ela ia ter muito mais. Sendo assim, se você estiver passando por alguma situação, alguma dificuldade, mas Deus falar para você avançar e fazer algo, faça, porque no pouco Deus fará muito sobre a sua vida, então confie. E você que tem a palavra do Senhor, tudo que o Senhor tem para carregar na sua vida, leve aqueles a qual ele tem colocado na sua vida, na sua frente, para que a unção de Deus possa sair da sua vida e possa transbordar na vida das outras pessoas. Então, gente, não esperem o melhor cenário para agir, para ser obediente a Deus. Ele fará grandes coisas na sua vida e confie nisso. Assim como eu confiei, eu não me achei apta para falar a palavra lá do Senhor. Lá no púlpito eu me senti muito pequena, mas só que o Senhor, ele foi me capacitando, ele foi preparando tudo, e ele derramou muito sobre a minha vida e me permitiu viver essa experiência porque para mim foi muito especial. E se ele me trouxe essa palavra para falar lá e agora colocar aqui é porque ele tem muito a falar a alguém aí. Nenhuma palavra que vem do Senhor é em vão. Então obedeçam, o escutem, se coloquem em oração e avancem, porque Deus tem muito mais sobre a vida de vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Se inscrevam aqui no canal, dá aquele like para dar aquela fortalecida para o YouTube entender que meus vídeos estão sendo bom para vocês. Compartilhe essa palavra com aquela pessoa que você sabe que precisa escutar e espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijinho, fiquem todos com Deus e até a próxima.